conseguimos a aprovação nas 2 votações, então esse título agora está oficialmente concedido a Maivos, ou Contém Amor, né? E fico muito feliz de conceder essa oportunidade, porque ele não é assim, uma parceria automática com o poder público, mas no que esse título pode ajudar? Ele ganha uma chancela oficial, né, do município do Rio, através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Facilita muito porque, às vezes, quando você busca parcerias com instituições, busca fomento, né, entrar em alguns editais aí de fomento para projetos, às vezes esse título ele é um requisito formal que precisa ter para ter mais acesso, né, mais facilidade. Então, acho que a instituição acaba ganhando assim, força, dá transparência para todos aqueles que querem se juntar à rede, vão pesquisar, opa, essa instituição tem uma chancela pública também ali por trás. Então, isso tudo acho que acaba dando mais uma força, mais um passo para dar força ao trabalho que vocês iniciaram e têm desenvolvido com maestria aqui, né, perante essas pessoas. Então, parabéns, Tony. Eu vou fazer a entrega agora às suas mãos de forma oficial. Está aqui, ó. Obrigado, Rafael. Existe uma lei geral das instituições que têm esse título de utilidade pública, então a gente está aqui, fica incluído o Instituto Amaivos no artigo 2º da Lei 5242 de 2011, que trata da consolidação municipal de utilidades públicas. Essa lei entra em vigor, foi aprovado em maio desse ano, tá? Parabéns. Obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. Em nome de todo mundo aqui, nosso agradecimento. A Amaivos não tem funcionário, é uma rede, né? Então são células independentes e complementares, é uma rede grande, com conselheiros, conselho gestor, conselho financeiro e tal. Então, aí eu colhi com alguns conselheiros e parceiros o que era importante nesse nosso encontro, né? Então, anotei algumas coisas aqui, quer dizer, principais objetivos desse encontro: aproximação, fortalecimento de laços, diálogo, pluralismo e respeito, alinhamento geral, gente, humanização, como aterrissar o Amaivos Contém Amor, como chegar no cotidiano das pessoas, ideias práticas, material educativo e cultural, o que fazer, como fazer, tangibilizar mais e melhor nossa causa, trabalho em rede, que é o que a gente faz, é um caos organizado, e células independentes e complementares. Então, resumidamente, o Amaivos nasce como uma ONG digital, em 12 de outubro de 2000. A gente vem trabalhando com isso há muito tempo, produção de conteúdo e serviço educativo e cultural, e de um tempo para cá, principalmente pós-pandemia, a gente começou a sentir muita necessidade de chegar no grande público, de chegar nas praças públicas, nas escolas públicas, nas universidades, como tangibilizar, né? A causa é bacana, as pessoas são maravilhosas, os serviços são incríveis, mas tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não tem acesso. Então, a gente tinha esse desafio de como tangibilizar. Bom, indo para... Num breve roteiro, eu vou fazer uma apresentação rápida, institucional, vamos passar 2 filminhos, depois vamos abrir para as pessoas se apresentarem. A primeira apresentação vai ser rápida, 30 segundos no máximo. Quem é e o que faz, ou quem é e o que quer fazer no Amaivos, se tem alguma ideia. Depois vem a parte de cada um contribuir objetivamente com essa pergunta. Aí tem até 3, 4 minutos no máximo cada um, quem quiser falar, obviamente. Depois vai ter uma abertura para perguntas, né, dirimir dúvidas, prestar esclarecimentos e tal. E no final a gente vai pedir para 3 conselheiros nossos dar um fechamento final da reunião. Tá? Fechamento assim, como é que viu a reunião e interpretar. Tudo bem, Fábio? Bom, então vamos lá. Eu vou para a segunda parte, que é o contexto, né? O Instituto Amaivos Contém Amor é uma OCIP, uma organização social civil de interesse público, e existe há 24 anos. Vamos fazer 25 anos em 12 de outubro de 2025. Tá? A gente está com toda a documentação regularizada, não temos passivo nenhum, então o Amaivos está pronto para novos voos, né? A gente, até a reunião passada, a gente evitava usar recurso público, viu, Rafael? A gente tinha muito medo, eu principalmente, de começar a taxar a gente que está usando recurso público para benefício pessoal ou qualquer coisa nessa linha, né? Tem aquele preconceito com Lei Rouanet, para quem trabalha com cultura e tal. Mas, na reunião última que nós tivemos ano passado, Bernardo Sorge, um sociólogo maravilhoso, o Pedro Genescar, que é nosso advogado, cadê o Pedro? Pedro e tal, todo mundo começou a estimular e dizer que
a gente tinha autoridade moral, ética e institucional para buscar recurso público também. Por que não? Né? Nós pagamos impostos, os recursos públicos não são do prefeito, nem do governador, nem do presidente, são recursos públicos, né? E nós, obviamente, temos direito a usar esse recurso como pagador de impostos e como uma ONG, que a gente é, né? 24 anos de casa, exatamente. E dando tudo de graça, né? Que essa sempre foi uma preocupação nossa. A gente nunca pensou em cobrar nada do que a gente faz. A gente dá tudo de graça, conteúdo, orientação humana e espiritual, e fica buscando formas de financiar essa história, né? Então, indo para a parte 2 rapidinho, ações em desenvolvimento nesse momento, né? A gente está com diversas parcerias para a produção de conteúdos próprios, né? Estamos em parceria com a PUC-Rio, produzindo vários vídeos, é um curso de extensão da PUC. Então, só no primeiro semestre foram praticamente 60 filmes de 2, 3 minutos produzidos pelos alunos da PUC, ligados à ética socioambiental e ética cristã. Ética cristã ligada à fome, aí, viu, Thales? Os filmes foram pedidos por conta do Pacto Interreligioso de Combate à Fome. Então, a ética cristã... Então, são os alunos da PUC pesquisando e produzindo filmes com esses temas que são maravilhosos. É a garotada produzindo filme usando inteligência artificial. Parcerias também, eu tive recentemente na Gava Investimento, aí a gente está partindo, que aí vai vir as formas de financiamento que eu vou falar aqui um pouco na frente. Mas, enfim, então são vários conteúdos próprios, educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos, tá? Meio na linha de Paulo Freire, né? Despertar consciência crítica para provocar ações transformadoras, né? O que está acontecendo no mundo, qual é a nossa leitura e o que a gente pode fazer de concreto. Bom, a gente também está no segundo item, desenvolvimento dos nossos serviços de orientações humanas e espirituais usando o suporte de inteligência artificial. Lançamos o Padre Online, o Afrodescendente Online, tudo gratuito, viu, Cime? E a gente foi fazendo as parcerias e aí me perguntavam na época, há 25 anos atrás, Tony, se chegar 1000 perguntas, como é que vocês vão responder, né? E eu não sabia, não tinha ideia como é que eu vou responder 1000 perguntas, porque é um serviço aberto, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode consultar, e a gente fez a parceria com os jesuítas e eles ficavam meio assim, falando, porra, Tony, e agora? Eu falei, agora vamos segurar a onda aí, vamos responder. Nunca deixamos de responder nada, mas era uma pergunta que me inquietava, né? Pô, se chegar 1000 perguntas, eu falei, cara, se chegar 1000 perguntas, nós estamos ferrados, né? Mas, enfim, mas tinha o suporte dos jesuítas, no caso do padre, né? No caso dos afrodescendentes, o nosso querido Semog aqui também com a Ana Felipe, que trabalhavam lá também de parceria, né? Tinha época que tinha consulta, tinha época que tinha menos, enfim. Mas agora com inteligência artificial a tendência é ficar tudo muito mais fácil. E aí depois o Rodolfo vai explicar, mas a base é o seguinte, a gente usar todo o nosso arquivo de 24 anos de trabalho, que é a inteligência do Amaivos, só o Padre Hortal respondeu a mais de 8.000 perguntas, pergunta e resposta. Então isso tudo vai entrar na inteligência e aí vamos usar a inteligência artificial como um plus, porque tem muita pergunta repetida, né? Então você tem a inteligência que pode já dar um panorama geral e depois a gente vai aperfeiçoando e sempre com uma coordenação por trás, né? Os jesuítas continuam, mas coordenando, né? E acrescentando uma informação ou outra. Depois vem captação de financiamentos em várias frentes, é o que eu falei, a gente agora está trabalhando com os recursos públicos também, a partir do ano passado, ano retrasado a gente começou, foi pós-pandemia, viu? Pandemia e Bolsonaro juntos foi uma loucura para a gente, né? Porque era tudo contra o que a gente pensava. A gente não entra em questão política, mas assim foi um período difícil, porque era pandemia e um gestor que era contra a cultura, contra a educação, contra direitos humanos, contra tudo que a gente faz, né? Então, a Maivos foi uma fase muito difícil, a gente quase quebrou, literalmente, mas aí começamos a abrir. Então, a gente conseguiu algumas emendas parlamentares, uma para o filme do Frei Beto, que vocês vão ver um pedacinho do filme aqui, Humanismo de Frei Beto. Frei Beto é um catolicão sensacional, né? Tem mais de 60 livros publicados, enfim, uma figura incrível. Então, a gente conseguiu mais 3 emendas esse ano para o Frei Beto, para os filmes dele, vai lançar um longa-metragem, entrevistar o Papa Francisco, foi bem bacana. Conseguimos agora também, em parceria com o Thales, aqui, nosso querido amigo, uma parceria com o pastor Henrique Vieira, também uma outra emenda parlamentar para o final de ano. Então, só esse ano, a gente já conseguiu quase R$1 milhão em emendas parlamentares. Fora os projetos que a gente está enquadrando agora, na Lei Rouanet, na Lei do ISS e tal, e participar também de editais públicos e privados, enfim. Então, a gente abriu uns canais alternativos para o financiamento da nossa causa, né? O Amaivos, voltando, não é uma empresa privada, né? É uma instituição pública,
Então, esse tipo de financiamento é fundamental para a gente, né? E aí eu falo também, além dos editais, patrocínios privados e tal, do empoderamento. Isso é uma questão que eu tenho batido muito na tecla. O Rafael, eu comecei o Amave com 39 anos, solteiro e sem filho. Eu agora sou um senhor, né? 65, com 2 filhos adolescentes, e é uma loucura, né? É uma loucura porque você tem que bancar tudo sozinho, né? Bancar sozinho, que eu digo, a gente dá tudo de graça. E tem que ficar correndo atrás de financiamento, né? E quando eu falo em empoderamento, algumas pessoas do Amave falam, pô, você está querendo sair do Amave, está querendo abandonar. E eu sempre falei, não quero abandonar nada. O Amave, para mim, é um filho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu quero trabalhar nisso até morrer e tal. Mas empoderamento é diferente de apoderamento, né? Não é alguém tomar o lugar e agora é meu isso aqui. Não, empoderamento é todo mundo saber que isso é uma instituição pública, uma organização social civil de interesse público, e que todos nós fazemos parte desse projeto, né? Então, todo mundo pode participar de algum conselho de comunicação, conselho gestor, conselho financeiro, podem ter células independentes. Então, por exemplo, você tem algum projeto que você queira fazer, por exemplo, afrodescendente online, a gente pode conseguir um recurso específico para viabilizar o afrodescendente, poder dar uma... Olha lá, Ana. Ana Guerreiro ali. Enfim, podemos remunerar as pessoas, né? Até quando a gente estava escrevendo o projeto agora em julho, uma das demandas que o pessoal lá do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos perguntou se eram voluntários. Eu falei, não, é todo mundo parceiro. Se a gente conseguir verba para bancar os parceiros, melhor ainda, né? Todo mundo aqui, não tem ninguém rico aqui, então todo mundo precisa ser remunerado pelo trabalho que executa. Então, se a gente conseguir parcerias, maravilhoso. Se não conseguir, a maioria aqui nunca deixou de fazer nada porque não tinha remuneração. Então, a gente trabalha com esse conceito de parceria, e empoderamento é isso, é cada um assumir lá o seu pedacinho na história e trabalhar. E aí, quando eu falo de célula independente complementar, é isso. O Padre Online está rodando enquanto a gente está conversando aqui, o Afrodescendente, quando tem pergunta, está respondendo, são 11 serviços online, né, totalmente gratuitos. Qualquer pessoa pode acessar de qualquer lugar do mundo os conteúdos que estão sendo produzidos, os filmes do Frei Beto, os filmes da PUC, as lives que o CEMOG já fez lá com o pessoal dos afrodescendentes. A Patrícia Tomasquim não está aqui, mas é uma judia também que fez mais de 60 lives, era Amor na Polis, enfim. Então, são vários conteúdos que ficam rodando simultaneamente. Eu brinquei com o Basílio, é o caos organizado, né, Basílio? A gente tem lá a missão, a causa, tem tudo direitinho, estatuto, né, apresentação institucional, mas é um pouco caótico, né? Eliana às vezes fala assim, como é que eu vou controlar esse pessoal todo? Eu falei, Eliana, a gente dá o norte, tem que estar dentro dos nossos valores, dos nossos conceitos, da nossa causa, e aí cada um corre atrás da sua história. Bom, então é isso. Eu queria apresentar agora 2 pequenos filmes rapidamente, são 2 minutos cada um, do Frei Beto, aí a Bruna vai passar. Um que é um clipezinho, é a introdução do filme do Frei Beto, que a gente fez com uma emenda parlamentar em 2021. Ele agora fez mais 3 curtas também de 25 minutos. Aqui vai ter 2 minutos só, mas tem mais 3 curtas de 25 que vão gerar um longa. Esse é o projeto Frei Beto com a gente aqui. E o outro é um filme que a Carla Cime fez, aproveitando a reunião do ano passado, usando a inteligência artificial, algumas imagens, música, ficou bem bacana. É uma apresentação institucional menos careta. Estou aqui para apoiar em tudo que for possível, dentro de minhas possibilidades. Considero a Maivos uma iniciativa formidável e temos que seguir trabalhando. Vamos ver no que dá na frente, mas não tem outra saída. Fazemos história a partir do que fazemos, né? Eu sou a Bruna, eu trabalho atualmente na PUC-Rio, na comunicação institucional. Então, estou lá diretamente com os jesuítas o dia inteiro, todos os dias, com o reitor, o Padre Anderson, Padre Luz Correia. Então, tudo que vocês verem da PUC aí por trás, da oficial, eu estou ali, tem uma mãozinha minha lá. É um prazer conhecer vocês, finalmente, presencialmente. Boa noite, meu nome é Pedro, irmão de caminhada aí há mais de 20 anos com o Tony e disposto a ajudar no que for possível e necessário, cuidando um pouco aí da parte legal, da parte jurídica, já que a minha formação é essa, eu sou advogado. Meu nome é Rodolfo, eu sou engenheiro, eu trabalho com tecnologia digital e quero dar a força na Maivos nessa área de renovação digital, tecnologia digital. Eu sou Ana Maria Felipe, de formação universitária em filosofia e formação de vida
na militância antirracista, né? Marido negro, 4 filhos negros. A minha atuação hoje, no geral, é antirracista, feminista e ambientalista. Sou Marise Conceição, sou historiadora, professora, coordeno uma instituição no movimento negro na Baixada Fluminense, mais precisamente na Nova Iguaçu, que trabalha com projetos com jovens, em especial meninas, das escolas públicas, trabalhando com a questão racial, da identidade racial, da identidade de gênero. E na Maivos colaborar com essa discussão, né, da educação para as relações raciais, em especial com a juventude. Boa noite, eu sou Luiz Carlos Semog. Eu atualmente sou da direção do CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. O do Amaivos tem 2 questões. A primeira, eu contribuí sempre, né? Mas é me alimentar aqui dentro e conseguir sobreviver lá fora, porque lá fora está difícil. Meu nome é Eduardo Machado. Eu sou habitante de um universo chamado sala de aula. Aos 18 eu passei da carteira para a mesa de professor. Fiquei lá até os 62, como professor na sala de aula. Depois, a minha sala de aula mudou para as redes sociais. E o Amaivos me abriu uma janela. Em 2015, eu comecei a escrever uma crônica na página do Amaivos, que agora virou uma live semanal, onde eu faço uma ponte entre espiritualidade e educação. Eu sou o pastor Francisco Ribeiro, sou da Igreja Colheita, e nós trabalhamos na Igreja Colheita já há 20 anos, com distribuição de quentinha, cerca de 300 quentinhas todos os domingos. Também gravei a oração de São Francisco para fomentar o amor entre as religiões, com Raimundo Fagner, Padre Reginaldo Manzotti, Edu, irmão do Zico, Rondinelli, enfim, uma série de pessoas que são conhecidas e outras que não são conhecidas. Essa oração de São Francisco, a gente pretende rodar com outras pessoas para que o amor entre as religiões seja fomentado, né? E que a gente alcance realmente esse objetivo que é as religiões se entenderem, que haja amor, porque a essência de Deus é o amor. Também faço parte do coletivo Esperançar, juntamente com meu irmão Thales, do Pacto Interreligioso, e tem um projeto social muito relevante dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é o Revitalizares, onde a gente revitaliza escadarias velhas em escadarias novas, transforma lixão em jardim. O Tony conhece muito bem esse trabalho, então a gente está aqui para somar, e no que a gente puder ajudar, a gente vai estar unidos para a gente avançar nesses projetos. Sou Thales Freitas, historiador de formação, há algum tempo na sala de aula, na pesquisa, na museologia. Atualmente sou coordenador do mandato do deputado federal Pastor Henrique Vieira, secretário executivo da Frente Nacional em Defesa do Estado Laico na Câmara dos Deputados, e participo também com o pastor Francisco, com o Tony, do coletivo Esperançar e do Pacto Interreligioso de Combate à Fome, e esperançoso aqui de ser útil também ao Amaivos Contém Amor. Obrigado. Eu sou professora, comecei como professora de educação infantil e já há muitos anos na universidade. Eu sou professora da PUC, aposentada, mas com vários projetos de extensão na PUC. Como professora, sempre o meu foco foram as crianças pequenas, e são as crianças, sobretudo numa perspectiva de luta contra qualquer tipo de preconceito, entendendo que educação é inclusão, assim como querem vários filósofos nossos e pessoas que trabalham com as crianças. Sou judia, depois desses últimos anos, trabalhando com as crianças, comecei a assumir, né, o meu conhecimento da língua Yiddish, que é uma língua que quase foi destruída, a língua que falavam os judeus que foram assassinados durante o Holocausto. E, como uma falante da língua, me reconheci, assumi, descobri aí um movimento por várias partes do mundo e estou trabalhando com isso, na realidade, numa perspectiva de tentar falar línguas que foram silenciadas, não só por um povo, e também numa perspectiva de compreender, né, essa língua como uma língua de um povo. É uma língua que quase foi destruída pelo Holocausto, pelo stalinismo,
e nunca foi reconhecida como língua oficial do Estado de Israel, que reconhece o hebraico, o inglês e as línguas árabes. Então, estou aqui também para a gente poder pensar junto essas formas de contar a história e falar o mundo que são feitas na língua e com a nossa linguagem. Eu sou Luiz Basílio, originalmente professor, atuei muito tempo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, agora estou aposentado. Encontrei nosso amigo Tony há cerca de 25 anos atrás, antes do Amai-vos existir. Eu estive na pré-história do Amai-vos, onde esse louco apareceu numa reunião do Centro Loyola e disse que ia fazer uma ONG digital completamente fora de questão. E, a partir daí, ele me convenceu que essa ONG digital era importante para direitos humanos. Direitos humanos era uma área do meu interesse. Eu tinha acabado de defender minha dissertação de mestrado sobre a Funabem e a ideologia de segurança nacional, portanto, como que as instituições foram usadas de forma autoritária pela ditadura militar, e eu me vi completamente dentro do espírito do Amai-vos, e hoje estou aqui com muito, né? Não só hoje, né? Temos estado juntos ao longo desses 20 e muitos anos, muitas vezes, e estou aqui hoje não mais como professor, mas como psicanalista. Você vê como a vida muda e as coisas acontecem, e essa história de psicanalista eu vi. E eu vim aqui hoje à noite para ouvir o que vocês têm a me dizer. Meu nome é Eliana, fui professora também da PUC-Rio durante mais de 40 anos. Fui trabalhando na criação da Casa da Leitura para a Biblioteca Nacional, depois para a Cátedra Unesco dentro da PUC, e são trabalhos que eu nunca fiz sozinha. Eu consegui trabalhar sempre em alianças, em grupo. Então, eu só faço esse cenário para dizer para vocês que o trabalho que eu posso trazer e que eu tenho procurado levar nos espaços onde eu atuo, que é na pastoral do menor, nas prisões e em trabalhos socioeducativos com menores, de formação do leitor, dar a eles a oportunidade de rever a vida diante da literatura. Então, assim, o trabalho que eu posso oferecer é esse, de ir em pessoa, a vivo e a cores, contar histórias e trabalhar com as crianças, com os jovens, para que eles descortinem um mundo diferente daqueles em que eles estão aprisionados. Meu nome é Carla, sou professora da Rede Municipal do Rio. Sou professora e sou aluna todos os dias, aprendo todos os dias, o tempo todo com os meus alunos. Tive a honra de ter a Eliana como minha professora, a Sônia também como minha professora. E a ideia é contribuir para a Amai-vos, trabalhando com conteúdo, produção de conteúdo voltado à literatura brasileira especificamente e espiritualidade. Meu nome é Eduardo, a minha formação é em tecnologia e trabalho há muitos anos em gestão de projetos. Atualmente eu colaboro com a consultoria do Bota para Girar, que é uma consultoria socioambiental. E o objetivo aqui é conhecer um pouco mais do Amai-vos. A gente bateu um papo inicial com o Tony há umas 2 semanas, mais ou menos. Ele convidou a gente para vir à reunião, para a gente conhecer um pouco do trabalho de vocês e, quem sabe, colaborar, participar no futuro próximo em algum projeto, alguma ação que a gente possa colaborar. Me chamo Fernanda Cubiaco, sou a fundadora da Bota para Girar. A gente vem atuando aí em projetos de educação ambiental, informal. A gente vai a campo, vai à praia, entra em restaurantes para promover a sensibilização e a conscientização sobre o impacto do lixo no mundo. E sou amiga da Adriana, irmã do Tony, e aí ela fez essa ponte, nos apresentou e cá estamos, conhecendo todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, meu nome é Raquel. De formação eu sou design, formação e alma também, que eu sou apaixonada, e tenho pós em artes visuais e especialização em comunicação digital. E hoje eu me posiciono como uma especialista em branding digital, que é o posicionamento de marcas. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui, né,
trabalhar com o Tony, foi um encontro, assim, foi através do Denis. O Denis trabalhou com a gente, eu estou à frente, junto com um time incrível de meninas, né? São 20 mulheres trabalhando, 2 estão aqui, a Maria e a Mari. E, assim, a gente tem 15 anos, né, nessa estrada, assim, é muita luta. E o nome da empresa é Mônada Soluções Criativas. E mônada, né, resumindo, é um conceito filosófico, né, que essencialmente é a essência do ser humano, né, a essência, na verdade, de todo ser vivo. E o Contém Amor, quando o Tony me contou sobre o projeto, né, porque as mônadas juntas, elas criam realidade, e é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Então, quando ele me contou, o Denis falou comigo, ele me apresentou o Tony, e quando o Tony falou sobre o projeto, eu achei muito incrível, né? Porque o amor é a essência, né? O que eu acho que é essencial para a gente seguir nesse mundo que não é nada mole vida, nada mole mundo, né? É um mundo duro, mas que com o amor consegue fazer a gente sobreviver. Então, acho que tem muito a ver com a gente, e fiquei muito feliz do Tony convidar a gente para estar fazendo esse trabalho de ajudar o Contém Amor, né, e o Amai-vos a chegar a mais pessoas. Boa noite, me chamo Mariana, trabalho com a Raquel na Mônada e eu cuido da parte de performance, dos números das redes, né? Então, o que o Contém Amor tem produzido, quantos seguidores, quanto de engajamento, as métricas do marketing digital. A gente fica sempre de olho no que está acontecendo, no que tem de mais novo no mercado para a gente implantar na Contém Amor, né? Então, essa é a minha função atualmente. Boa noite, meu nome é Mônica, sou psicóloga. A minha contribuição, assim, que eu penso, né, quando escuto falar disso, Amai-vos, Contém Amor, né, me remete a uma ação para fora, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo muito para dentro, né? As pessoas, né, não estão sendo solidárias, afetivas com os outros, né? A ideia é contribuir, talvez, se possível, quem sabe no futuro próximo, com a saúde mental, né? Poder ajudar de alguma maneira aí as pessoas de alguma forma. Meu nome é Carlos Cime. Eu, como a grande maioria aqui, também tenho uma história de vida ligada à educação. Criei, junto com outros colegas, o primeiro pré-vestibular preparatório para alunos oriundos do supletivo, porque eles não conseguiam passar no vestibular. Então, nós criamos um pré-vestibular com outro ritmo, que pegava só esses alunos e não misturava com outro tipo de aluno, era só para aluno oriundo do supletivo. E aquilo foi uma das maiores emoções da minha vida, porque eu tive uma aluna que sentou na cadeira na minha frente pela primeira vez com 64 anos. Chamava-se Lígia Felizardo. Ela não tinha nem o ginásio. E ela, em um ano, tirou o ginásio, em um outro ano, ela tirou o científico, e no terceiro ano, ela fez vestibular unificado no Rio de Janeiro e tirou em terceiro lugar geral. Então, isso, para mim, foi uma realização que eu falei, eu nunca mais me afasto dessa vida. Após 30 anos com esse processo, eu faço um concurso público para a prefeitura, passo nesse concurso e vou ser servidor público. Aí eu já estava pretendendo fazer um outro tipo de trabalho, era me dedicar às políticas públicas. E para isso, ingressei na Prefeitura do Rio. E ali segui trabalhando em várias secretarias, desenvolvendo os projetos, e até que chegamos até o ano de 2017, né, que é o final de 2016, quando há uma mudança, vamos assim, no sentido do cuidado da prefeitura com os seus servidores públicos e com a cidade em geral, e eu achei que eu não tinha mais condições de participar daquilo. E saí e fui convidado pelo nosso amigo vereador Rafael Luiz Freitas, que acompanhava o meu trabalho na prefeitura, para vir a assessorá-lo na Câmara Municipal. E, graças a Deus, encontrei um vereador que vale a pena trabalhar e estou lá até hoje. É isso. Sou o Rafael Aloysio Freitas, exerço meu 4º mandato como vereador do Rio. Minha formação é odontologia, né? Tinha um pai médico, então quis seguir algo parecido, mas depois,
com o dia a dia acompanhando, acabei mudando. Fiz faculdade de Direito, tenho pós-graduação em Gestão Pública. E no mandato passado eu tive a honra de ser o presidente da comissão do Plano Diretor, né, que é a lei que é mais importante das cidades, né? Ela tem que ser votada e aprovada de 10 em 10 anos. E a gente conduziu o processo sendo presidente. Essa lei foi aprovada em 2023, sancionada em 2024. E é a lei que guia todas as políticas públicas que devem ser implementadas nos aspectos de mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, dos instrumentos urbanísticos e por aí vai. Então, espero que meu mandato também possa contribuir com o Instituto. Foi apresentado ao Tony, né, pelo CIMI, ao Instituto. E aqui no âmbito municipal, contem com a gente, para a gente continuar trabalhando juntos. Meu nome é Fábio Nascimento. Eu trabalho em 3 áreas distintas. Eu sou ator, atuante nas 3 áreas. Atualmente estou na série Arcanjo Renegado, lá na Globoplay, fazendo um policial federal, Gilson. Assistam. Também sou policial na vida real, policial civil. Estou na delegacia da Gávea. Não visitem. Não assistam. E tem uma empresa, a Rio Drone. Eu produzo imagens aéreas, também faço edições de vídeos. Meu público, na sua grande maioria, são engenheiros, mercado imobiliário, grandes empresas. E por que eu estou aqui? Porque eu acredito no amor. Eu sinto que vocês não vão ignorar necessidades, sentimentos. O olhar do Tony é muito amoroso. Eu sou formado em Direito também, lá na PUC, lá que eu pude conhecer o Tony. E o que eu posso fazer, foi a terceira pergunta, eu tenho contato com muitos empresários que eu ofereço o serviço da Rio Drone e espero ter brechas para poder trazer apresentações como essas aí também. Eu sei que muitos estão fechados ali, visando o lucro, visando a sua atividade, enfim. Mas eu acredito que possam ter muitos também com esse olhar amoroso que nem vocês e não quero subestimá-los. Quero realmente estar como um instrumento de amor para eles. O meu nome é Carla Cime, sou formada hoje em Cinema e Audiovisual e eu trabalho atualmente na comunicação da Secretaria de Serviço Social do Rio de Janeiro. Estou trabalhando agora aqui na ONG, fazendo alguns vídeos, que vocês podem ver, algumas edições, e espero poder contribuir mais aí na área da comunicação. Eu gostaria de compartilhar ideias do que pode ser feito. Eu acho que a Maivos avançou muito e tem muito espaço para avançar. Agora, eu gostaria de colocar uns temas, né, com espírito, eu diria, crítico construtivo. E pensando em juventude, que eu acredito é fundamental, né? Os jovens são o futuro. Então, o tema da aterrissar, né? E, às vezes eu fico preocupado olhando os materiais da Maivos, inclusive Frei Beto, etc., é que uma versão muito espiritualizada do amor não atinge necessariamente esse jovem. E aí eu vejo uma coisa na tripartite que você colocou da Maivos, que o natural fica para a natureza. Não, ser humano é parte dessa natureza. Nós somos corpo, nós não somos o espírito. O risco que eu sinto com o espiritual é que esquece de alguma forma que está embutido de carne e osso. Aliás, é o que as pessoas, especialmente os mais pobres, sofrem. É no corpo. Obviamente também na psique, mas também no corpo. Então, o que eu proporia, inclusive para os alunos da PUC, colocar um pouco de desafio de juntar esse amor espiritualizado com o lado corpóreo, físico. O corpo não é pecado, ou seja, somos corpo em todos os sentidos, né? Então, primeiro desafio que eu colocaria a Maivos, corporificar o espiritual. Me parece que é algo que eu sinto uma carência. É possível porque eu não venho totalmente dessa tradição, mas eu sinto isso. Segundo, desafios. Começar a pensar um tema que me parece vai marcar o futuro,
amor e inteligência artificial. Né? O que eu vejo é um tema que eu tenho acompanhado mais profissionalmente, né? Passou a ser uma relação amorosa de muita gente com a inteligência artificial. Eu vejo isso com meus netos, como são meninos cheios de vida, alegria, mas outro dia o meu neto me pediu o telefone e falou: vovô, deixa eu falar com o meu melhor amigo. Eu falei: quem que é? O Rodrigo? Não, o ChatGPT. Né? E ele falou naturalmente, não estava fazendo uma declaração sociológica ou filosófica, nada. Estava fazendo um sentimento. Né? Então, o que eu acho importante é começar, quem sabe mais nós que temos uma certa experiência, eu sempre me coloco, pelo menos pessoalmente, como geração ponte. Eu acho que parte da trajetória de vida está chegando ao fim. A pergunta é o que eu posso ainda passar para frente, sabendo que, como falava um escritor francês, a gente deixa uma herança sem testamento. E o testamento vai ser escrito pelas novas gerações, mas explicitar no máximo esse legado que a gente pode deixar. Então, como fazer pontes? Então, eu vejo uma ponte, esse tema do físico, do corpo no amor, no sentido mais amplo da palavra. E último, a terceira proposta, desafio que eu faria a Amai-vos, é o que eu chamaria de dimensão ecumênica, que está na origem da Amai-vos. Né? O peso natural da estrutura da Amai-vos é que o lado cristão, eu diria até mesmo em boa medida católica, prevaleça. Natural, não há o que negar, é da ordem das coisas. Mas eu entendo, sempre entendi, eu sou judeu, de tradição judaica, mas não me preocupa muito o meu caso, né, em termos mas me preocupa mais esse elemento que eu acho que o Brasil tem um papel a jogar. Primeiro, dentro do Brasil, as religiões afro-brasileiras são maltratadas até o dia de hoje. Né? Há um potencial de conflito dentro das tradições cristãs. Então, promover diálogos, porque o que eu tenho visto que é o elemento ecumênico na tradição religiosa é um diálogo de elites. Né? O bispo se encontra com o rabino, é uma coisa teológica. Né? Então, o que eu proporia é pensar produtos da Amai-vos onde o diálogo religioso é promovido, que eu acho que existe inclusive uma demanda, é necessário, o ensino religioso está entrando cada vez mais na escola, é uma matéria obrigatória, de acordo com a BNCC. Então, propor materiais que esses professores de ensino religioso possam usar, eu acho que seria uma contribuição importante. Eu estou colocando a partir da experiência que eu tenho muita experiência de voluntariado. Anualmente eu vou para São Paulo, passo um mês lá, ajudando principalmente as questões sociais do Padre Júlio Lancelotti e questões relacionadas ao Magis dos jesuítas. Então, eu, literalmente, me aprofundo muito nessa área, até porque lá em São Paulo essa questão das políticas públicas são um pouco mais forte do que aqui no Rio, né? Então, a gente já tem ONGs diretas para ir e ajudar e tudo mais. Então, tem duas coisas que eu coloquei aqui que eu acho que são experiências que eu tive que deram certo, que eu acho que a gente pode até replicar da nossa forma aqui no Amai-vos, que é criar comissões internas. Somos muitos, somos diversos, e para mim isso é o mais importante, é essencial. E é ver aonde cada um quer entrar, em cada âmbito, para a gente poder se unir e dialogar, ver práticas e externalizar isso de uma forma, apresentando a Amai-vos para o mundo. E um exemplo é: por que só os estudantes da PUC fazerem vídeos se eles não podem também fazerem parte do Instituto, sabe? Então, como fazer isso? Eu acho que a gente tem que criar pequenos grupos para ir na rua mesmo
e nas universidades e nos colégios. A gente consegue caçar parcerias, a gente tem muitos contatos, principalmente dos mais próximos. E, por exemplo, na própria PUC, no curso de comunicação, eles têm uma área na publicidade que é para criar campanhas para ONGs, por exemplo. Então, por que não a gente dar essa ideia para essa matéria, para, ao longo do semestre, os alunos criarem campanhas digitais e afins para arrecadar dinheiro para o Instituto Amaives, sabe? No Santo Inácio, eles têm diversos projetos de voluntariado que poderiam ajudar também, e assim a gente faz a galera conhecer mais e mais. E a última questão que eu coloquei é criar campanhas internas relacionadas a temas muito específicos que ajudem a externalizar também o Instituto Amaives. Isso é feito muito no Magis dos Jesuítas. Campanhas que são digitais, tipo Dia da Mulher ou algo assim, a gente faz o mês da mulher e, a partir disso, a gente cria toda uma proposta digital e externa. Então, a gente está ali no digital, mas a gente está indo na cadeia, ver como que estão as mulheres lá, entregar absorvente para elas pessoalmente, e outras instituições, isso é só um exemplo. E elas acabam conhecendo a gente, conhecendo a equipe, enfim, a gente que vai criando uma roda de conversa mesmo. Esses foram os 2 pontos que eu coloquei principais, que a gente pode se juntar e aproveitar essa diversidade para a gente externalizar cada vez mais a proposta única do Amaives, que é ampliar o amor para todos. O Amaives tem esses 4 eixos, mas tem a tecnologia. O meio escolhido inicialmente foi a tecnologia. E aí a tecnologia, ela avança, né? Assim, em 1500 inventaram a imprensa. Em 1820, a fotografia, 20, 30. Em final do século XIX, o cinema. 1920, o rádio. 1950, a televisão. A web veio em 2000. Em 95. Em 2000 veio a Amaives. E aí teve as redes sociais, os YouTubes, e o Amaives tem que se atualizar nisso. Aqui. E junto com isso, uma nova onda, um tsunami enorme está vindo, tá? Conhecido como inteligência artificial, modelos de linguagem, o nome que vocês quiserem colocar, é só um nome, mas é uma bomba que vai vir com o impacto que veio a imprensa, com o impacto que veio o surgimento da internet, e a gente tem 2 opções: ou a gente se prepara para surfar nessa onda, ou se prepara para levar um caldo dessa onda. Então, é exatamente isso. A parte de sonho o Amaives tem que fazer muito, se preparar, tem que estar presente no mundo físico, mas nesse mundo digital a gente tem que se preparar para essa onda que está vindo. É muito mais do que o GPT da vida, é muito mais do que um completar. Na verdade, vai mudar toda essa experiência digital que a gente tem. E aí a gente tem que aterrissar a primeira coisa que tem. Vamos ver o que a Amaives tem: serviços. Vamos aplicar essa inteligência nos serviços. Pega o primeiro, o que tem quantidade enorme de perguntas e respostas, o Padre Online, e vamos utilizar a ferramenta para gerar respostas automáticas, mas aí que tá, a gente não vai deixar, não sonhem que você vai deixar a ferramenta, deixar funcionando, a gente pode ir lá tomar cafezinho, passear, jogar bola, não, a gente tem que ficar de olho nela, porque senão ela vai falar qualquer coisa. A gente tem que fazer uma curadoria dessa ferramenta. A gente tem que dar esse diferencial, porque qualquer um pode acessar um GPT da vida e ter uma resposta. Mas não vai ter essa resposta que tem o embasamento, que tem a experiência de tanta gente com uma história de vida, né? O problema desse negócio é que eles pegam histórias de vida de todo mundo, mas não tem uma história de vida. E a gente tem que se comunicar. A gente não está aqui ainda, espero que não por muito tempo, para comunicar robôs entre robôs. A gente está querendo comunicar com seres humanos. E seres humanos se comunicam com seres humanos. Então, a gente tem que utilizar as ferramentas, mas dar a essa ferramenta
aquele carinho, aquele cuidado que um ser humano pode dar, uma resposta individual. Ninguém quer uma resposta de um oráculo, a gente quer uma resposta de um ser humano. Então, vai usar a ferramenta, vamos fazer estamos desenvolvendo, estamos trabalhando numa ferramenta que use as informações já coletadas das perguntas e respostas para alimentar essa ferramenta e gerar boas perguntas e respostas. À medida que as pessoas forem utilizando, a gente vai monitorando isso. Se sair uma resposta que não nos agrade, a gente vai corrigindo, vai colocando um corpo de conhecimento, aprendi a palavra curadoria, para essa ferramenta, para ela gerar cada vez mais respostas que não está nessa multidão de conhecimentos, mas naquele conhecimento que foi amadurecido. Como Santo Inácio diz, não importa o quanto você sabe, mas a quantidade de conhecimento que você tem, mas viver e sentir, internalizar aquele conhecimento, e é isso que é essa diferencial que a gente vai dar e vai levar para os nossos... para as pessoas que a gente, não vou chamar de cliente nunca, para as pessoas que a gente vai tocar, para as pessoas que a gente vai chegar nesse sentido de amor. Estava mexendo no celular aqui de propósito. Eu estava entrando lá no Afrodescendente Online e mostrei para o nosso companheiro só 2 perguntinhas, onde a gente perguntou para ele como é que a inteligência artificial vai responder a isso. Né? Eu tenho dúvida nessas perguntas, e tem outras piores ainda. Então, já para ele começar a pensar. Pois é. Coordeno uma organização social, Gestar, em Nova Iguaçu, e a gente trabalha com projetos com adolescentes, jovens, nas escolas públicas. O que a gente tem visto, né, e está sendo visto todos os dias, as nossas escolas, e em especial as nossas crianças e adolescentes, elas estão expostas a todo tipo de violência. Né? Então, as nossas crianças estão sendo mortas na sala de aula, as nossas crianças estão sendo mortas no pátio, nos quintais das próprias casas, enfim. Né? Nossas crianças estão sofrendo violência doméstica, todo tipo de abuso, né? Inclusive nas redes sociais. Então, é essa realidade que nós, professores da escola básica, estamos vivenciando todos os dias. Né? Então, assim, cada vez que a gente desenvolve o projeto na escola, a gente vivencia, né? E essas crianças, essas jovens, trazem todo tipo de violência que elas vivenciam no cotidiano, né? Nas suas vidas. Então, acho que pensar como a Maivos pode aterrissar, né? Eu acho que coletivamente, né? E individualmente, usando suas competências e habilidades e possibilidades, né, para, de alguma forma, estar nas escolas. E aí eu estou falando das escolas públicas em especial, né, levando um pouco, né, dessa coisa do amor, né, de possibilidade, de vida, né, para que essas crianças possam acreditar na vida. Porque as crianças não estão mais acreditando na vida. Né? A criança de 7 anos que foi baleada agora na escola não quer mais voltar na escola porque não quer ser morto. O menino tem 7 anos, ele disse isso, eu não quero morrer. Então, não vou mais para a escola. Né? Então, eu acho que a Maivos pode pensar, né? Coletivamente, individualmente, como que está contribuindo, né? Junto às escolas públicas, levando possibilidades e oportunidades para crianças e adolescentes que estão perdendo o direito à vida. Ela vai ter que fazer leitura de tambor, essa inteligência artificial. Eu acho que o grande desafio, assim, já foi colocado mais de uma vez aqui, é a questão da juventude, o acesso à juventude. Nós, no CEAP, tivemos uma experiência a partir da pandemia. Um dos projetos é o Mutirão de Amor, que existe até hoje, e era um projeto buscando alternativas para a violência que foi a pandemia em cima das famílias pobres. Esse projeto foi desenvolvido na Mangueira,
na Cidade de Deus, Mangueira, Cidade de Deus e mais um, acho que Morro do Tuiuti, não tenho certeza. E a coisa mais impressionante é que, ao longo do projeto, na medida que a gente dava assistência psicológica, orientação para o trabalho, esse tipo de coisa, as pessoas foram, parece que se reanimando. Faltava uma palavra para aquele monte de gente que estava totalmente desarticulada por conta da violência, não só da pandemia, que foi um acidente, mas, sobretudo, a forma política como ela foi tratada. Depois disso, nós avançamos para um outro projeto. Nós trabalhamos com algumas emendas parlamentares em um projeto que se chama Casa da Mulher Sambista. Impressionante o que a vida em comum, a possibilidade de diálogo, produz nas pessoas. E você encontra outros seres humanos. Né? Um sujeito que, quando ele conta a sua história inicial, é uma pessoa, e, na medida que ele vai convivendo naquelas práticas culturais, se transforma em outra pessoa e se transforma em outro cidadão. Eu acho que essas experiências, Tony, a gente pode... Nós tivemos aqui com a Amaivos, uma parceria do Amaivos com o CEAP, uma live chamada Morar com Pensamento, não era? Um negócio impressionante, porque a gente trouxe uma professora e ela falou sobre o processo de mutilação. Não é mais mutilação, não, tá? Já modernizou essa palavra. Mas o processo de mutilação e automutilação das crianças. Impressionante. Aí você começa a observar, quando vai a uma escola, ou vai mesmo pela cidade, as crianças com um calor tremendo e elas com casaco. É uma coisa muito violenta. E isso se dá, primeiro, por uma solidão que é produzida dentro da juventude impressionante. Não há a construção de um diálogo, não há, é quase como se eles fossem indivíduos autônomos que não fazem parte de constelação nenhuma, não fazem parte de rede nenhuma. É impressionante a solidão. E o terceiro projeto que nós tivemos é o projeto de hip-hop, que é um papo com as crianças, um papo impressionante, e a expectativa dessas crianças por uma outra alternativa de vida através da arte, através, sobretudo, da literatura. E, finalmente, mais um exemplo que eu quero dar de como a gente pode expandir ou como a Amaivos pode acolher essa experiência. Eu, numa apresentação que eu fiz lá na Flip, eu encontrei com o juiz Ciro Darlan. O juiz Ciro Darlan é um parceiro antigo na luta de proteção a crianças e adolescentes. E ele está com um trabalho agora chamado Academia Brasileira de Cárcere. É impressionante. Do cárcere, de letras do cárcere. Então, é um trabalho fantástico, porque é a produção de literatura por pessoas que estão dentro do sistema penal, né? E, nesse trabalho de literatura, desperta toda aquela dimensão humana que o sujeito não teve e foi levado por lá exatamente por isso, por falta de amor. E aí eu tenho um outro problema, um parêntese, né? Porque eu tenho estudado muito sobre o amor. E, é claro, passei pelo amor oriental, amor ocidental, amor de cultura não sei de onde, amor de cultura não sei, fui cair, evidentemente, na África. E a palavra amor na África é muito diferente. Na verdade, não se usa isso. É o acolhimento. Você pega um romance africano, você vai pegar os escritores africanos que estão escrevendo por Ocidente. Mas você pega um texto original africano, não tem esse negócio de eu te amo, eu te adoro. Porque o amor, essa prática que a gente chama, é um cuidar inteiro. Então, o sujeito não precisa falar para o outro porque cuida dele, porque é criança, porque a comunidade inteira cuida dele. E quando você começa a pensar nisso, aí eu fico pensando aqui, como é que eu vou fazer isso dentro de Amaivos? Aí, dentro de Amaivos, eu faço isso por esse monte de experiências que eu estou recebendo e, é claro, eu levo para todos os meus campos de trabalho. Onde eu estou, tento colocar sempre essa perspectiva desse amor ocidental, que, no fundo, não passa de um cuidar. Sobretudo, cuidar. Né? E o que eu, fechando essa proposta, Tony, era tentar fazer um processo em que a gente pudesse ou colher depoimentos desses projetos, não só os projetos que o SEAP tem, mas tem um monte de organizações sociais que têm projetos dessa natureza, e, sobretudo, com jovens. Trazer esses jovens para falar de amor, na dimensão deles, como depoimentos para mais. Eu quero jogar luz sobre um aspecto complementar ao que o Rodolfo falou. O Rodolfo está falando de ferramenta e eu concordo. A Amaivos é ferramenta também,
não é? Porque era, como é que é? Seria tecnologia, serviço... Inteligência e tecnologia, serviço do amor, é isso que o Tony repetia quando eu conheci o Amaivos. Inteligência e tecnologia a serviço do amor. Então, a gente tem uma vocação original, digamos assim, tecnológica e tal. Mas o que eu quero falar de forma complementar ao Rodolfo é o seguinte. Imagina se alguém me dissesse que existe um arquivo que tem milhares de perguntas sobre milhares de temas de direitos humanos, produzindo longitudinalmente em 25 anos. Olha esse acervo, olha esse acervo. Milhares de perguntas, como perguntas colocadas dentro de uma garrafa e jogadas ao mar. Mas são milhares ao longo de 25 anos. Eu pergunto para vocês, o que se perguntou mais na pandemia? Quais foram as demandas da pandemia? Quais foram as demandas em determinados momentos da nossa história dos últimos 25 anos? O que se perguntou? E depois, como nós respondemos, não individualmente, mas enquanto coletivo? Foram mais de 50 ou 60 redatores de perguntas ao longo desses tempos. 50 a 60 pessoas se comprometeram a responder coisas. Isso tudo existe e está no arquivo. Esse arquivo vale milhões. Gostou? Não quero quantificar em dinheiro, não, mas esse arquivo é a nossa riqueza. É claro que a riqueza do Amaivos somos nós, em primeiro lugar, obviamente, mas esta riqueza que foi coletivamente produzida existe. E eu acho que ela pode ser objeto da inteligência artificial, no sentido de compreender, sistematizar, sim, mas imagina quantas dissertações de mestrado eu não posso produzir a partir do que foi perguntado sobre a questão da africanidade no Brasil. Quantas dissertações de mestrado, quantas pessoas perguntaram a Amaivos sobre seus problemas sexuais. Agora está falando psicanalista. Eu quero saber o que se pergunta, eu quero saber como as pessoas perguntam sobre as suas questões sexuais, sobre os conflitos que elas trazem. Ora, isso é uma questão de inteligência artificial, mas não. Isso é uma questão intelectual e é uma questão identitária nossa, porque é isso que nós fazemos nesses serviços. É claro que a gente faz outras coisas também, mas nesses serviços é isso que nós fazemos. Então, eu acho que o acervo do Amaivos tem que ser objeto da aterrissagem, um dos objetos da aterrissagem, seja por inteligência artificial, seja por dissertações de mestrado, seja por estudos independentes, seja por publicações de artigos e seja para nos autoabastecer de conteúdos para que a gente toque a questão dos direitos humanos hoje numa linguagem mais nova e mais contextualizada. Então, eu quero esse acervo. Um dos projetos que eu coordeno, como ela falou sobre o padre Júlio Lancelotti, uma das pessoas que vai participar agora da oração de São Francisco é o Júlio Lancelotti, o padre, né? Então, esse eu não falei assim com mais detalhe, porque o tempo era pouco, mas na oração de São Francisco, que fala principalmente sobre o amor, né? A oração de São Francisco é amor puro, né? A gente teve diversidade religiosa e cultural, né? A gente teve o Fagner, quando eu liguei para ele, topou de pronto, o padre Reginaldo Manzotti, o Edu, irmão do Zico, o Zé Milton Pinho, que é um grande produtor musical, produziu Nana Caymmi, Fagner. E também a gente teve o cuidado de colocar uma pessoa que era espírita, uma católica, um evangélico, que sou eu, um pastor. Então, acho que a diversidade cultural e religiosa é muito importante. O Amaivos ama as pessoas, independente da religião, né? Eu acho que é muito importante a gente salientar isso aqui. Eu acho que é isso que o Amaivos propõe, não é isso, Tony? E uma coisa que eu achei muito importante, ter uma pessoa que pensa, né, na natureza, como a Fernanda, que estava limpando a praia do Arpoador. Nós temos o Revitalizares, que nós, por exemplo, na Tijuca, nós pegamos um lixão, que era lixão há mais de 40 anos, nós transformamos o lixão num jardim e fizemos uma escadaria de 251 degraus em mosaico. Nós fizemos na rua Itabaiana, no Grajaú. Então, acho que é importante, ideias nós temos, mas esse trabalho ele foi feito assim, com poucos recursos, sabe? A gente falava com uma pessoa, falava com outra, eles nos ajudavam. Né? Então, a gente precisa realmente ter recursos, né? Ideia nós temos. Outro projeto para crianças que eu tenho assim, a felicidade de coordenar é um projeto chamado Família Antunes Coimbra,
que é a família que o Zico faz parte. Isso aí é uma família do Zico que apoia. A gente faz projetos sociais em comunidades carentes, que é para crianças, para jovens de adolescentes, né? E novamente, o seguinte, essas crianças que estão buscando ser jogador de futebol, elas querem só jogar. E a gente tenta incutir na mente deles que, antes de jogador de futebol, tem um cidadão que a gente precisa formar. E por que a família Antunes Coimbra? Porque na família Antunes Coimbra, todos tinham que estudar para depois poder jogar. Eles invertiam os papéis. Seu Antunes Dona Matilde exigiu dos filhos isso, essa posição. Vocês querem jogar bola? Então vão estudar primeiro. E a gente precisa conscientizar as crianças, né, os adolescentes, que o estudo é muito importante. E a formação dos cidadãos é muito importante. Então, nós temos essas 3 frentes de trabalho e a gente está aí para somar, viu, Tony? As pessoas que estão aqui, parabenizar a Fernanda pelo trabalho que ela desempenha, muito bom. A gente tem que revitalizar mesmo a cidade, que precisa de muito cuidado, a natureza precisa de muito cuidado, e é isso. A postura aqui essa noite, e não só essa noite, mas sempre que eu olho o Amai-vos, acima de tudo, é de quem vê um lugar, um espaço, uma iniciativa para aprender demais. E eu não falo isso de forma vazia, retórica, não, é de forma objetiva e prática. Quando o Amai-vos foi criado, eu tinha 7 anos de idade. Então tem muito trabalho, tem muitos saberes e tem muitos sabores de vida acumulados em cada pergunta e cada resposta que eu quero aprender mesmo. Mas se me permitem, além desse espaço de aprendizado, compartilhar 2 coisas. A primeira é uma gratidão do que eu sinto quando eu vejo o Amai-vos, e a segunda já é mais uma angústia sobre o que fazer, né? Como lidar com alguns dilemas do nosso tempo em específico. E sobre a minha gratidão ao Amai-vos existir, e porque eu acho que esse projeto é de fato fundamental, está baseado na minha história pessoal. Eu venho da igreja evangélica, do seu tipo mais fundamentalista que tem. Uma igreja que o homem não podia usar barba, a mulher não podia usar calça, e acima de tudo, o que ninguém podia fazer mesmo era questionar. Questionar nada. É tipo o jogo do bicho, vale o que está escrito, está na Bíblia, então é isso, meu irmão, tá lá. E coisa que não estava na Bíblia também, às vezes tinha que obedecer sem questionar, né? Pois bem, quando eu olho para o Amai-vos e vejo um portal digital para a dúvida, para a pergunta, para o questionamento, a rigor eu vejo algo na contramão do que me foi ensinado, que é um espaço de espiritualidade crítica. Ali eu existo com todas as minhas inquietações. Ali eu vou com casca e tudo. Ali sou eu com as minhas convicções e perguntas. Ali vou eu, sabendo e com tudo que também não sei. Então, nisso eu amo e admiro e encontro paz nesse projeto, nesse movimento. Mas a minha angústia, a minha pergunta, é sobre o momento histórico que nós vivemos e com o capitalismo, com o neoliberalismo, como eles têm trabalhado os nossos padrões de racionalidade, o modo como nós consumimos informações. E o próprio uso dessa palavra consumir já é problemático, né? A informação ela deve ser consumida, é assim que a gente se relaciona com os saberes. Quando a gente olha as redes sociais, nós temos um cérebro que ele vai sendo neuroquimicamente trabalhado para ficar absolutamente insatisfeito com tudo que demora um pouquinho mais. E eu tenho esse desafio no meu trabalho. Não sei se vocês conhecem o pastor Henrique Vieira. Eu trabalho com o pastor Henrique Vieira, que é um professor de formação com 3 graduações e pastor. A última coisa que um professor e que um pastor gosta é de ter que ensinar alguma coisa em 1 minuto e meio. E aí vem a comunicação do Henrique e fala: Henrique, a sua fala está excelente, que vídeo encantador. Mas, meu irmão, 6 minutos, ninguém vai assistir. E aí como é que a gente faz? E é um dilema que eu coloco também para os saberes que nós constituímos no Amai-vos. Como a gente constrói boas comunicações diante desses desafios? Como a gente retém a atenção e como a gente aquece o algoritmo, ao mesmo tempo sendo profundo no que nós fazemos e mantendo ali evidente a nossa capacidade de escutativa, sabendo que todo saber vem a partir de uma escuta. Como nós fazemos isso? Como sermos profundos no tempo em que somos tão incentivados ao raso, que somos demandados a uma psicoadaptação ao raso? Não sei. Essa é a minha angústia, não sei. Não sei como faremos esse movimento de resistência, mas o faremos. É preciso esperançar. Vou apenas pensar junto, né? Eu não consumo absolutamente nada de rede social. Eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram.
né? Vocês falam de coisas que eu não sei o que é. Eu vim para essa reunião, porque com o Basílio acompanho, com o Tony, a história do Amai-vos o tempo todo, mas eu queria me permitir pensar um pouco, porque a sua pergunta, né, como aterrissar algo que passe a ter carne e osso, e corpo e amor, né, que eu, na minha vida inteira, eu resumia para mim assim, o que eu faço nessa vida? Né? Eu sou judia, trabalho a minha vida inteira numa universidade católica, trabalhei muitos anos com escolas, né? Então, assim, a minha primeira tendência seria dizer, eu não tenho nada a propor, é isso, né? É a questão das crianças e dos jovens hoje, é a violência na rua, mas não é a violência genérica, é a hora de atravessar o sinal e o motoqueiro ou o cara da bicicleta vai te matar. E você olha para ele e ele olha, e de propósito, e eu olho e digo, o senhor me deixa passar? Na frente do sinal que está aberto para mim. Então, aterrissar para mim é a gente chegar nesse mundo concreto, onde a falta de amor é absoluta. Assim, para mim, eu fiz uma frase, eu mesma, para mim, o que eu faço nessa vida? Eu preciso que as pessoas com quem eu trabalho possam conhecer o mundo e reconhecer o outro. Eu entendo que as mídias, as tecnologias delas podem ajudar a conhecer o mundo. Mas eu quero aprender, acho que vocês podem, melhor do que eu, dizer, eu estou só pensando, como que elas podem ajudar a reconhecer o outro. Porque está difícil ajudar alguém a compreender que tem que reconhecer no sentido de acolher, de cuidar, né? De incluir. Educação é inclusão, vida é inclusão. Senão, né? Solidão é o contrário da inclusão. Eu quero que a gente possa também fazer isso, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida hoje, que é pensar. A gente, né? Eu estou tentando pensar um pouco e agradecendo também a vocês. Lá no início dos anos 70, eu conheci um padre jesuíta, o padre Agostinho Casterron, e ele me ensinou naquela época para não ter medo de trabalhar com minorias. Né? Não ter medo de trabalhar com minorias. E eu já era professor lá no Colégio Loyola, em Belo Horizonte, e ali eu comecei um trabalho com um grupo de alunos voluntários em creches comunitárias, fora do horário de aula, como todo mundo como voluntário. A gente ia para a creche das periferias de Belo Horizonte, brincar com as crianças, enquanto as crecheiras faziam reuniões e tal, de formação delas, a gente ficava tomando conta das crianças. Ali eu vivi um processo de um encontro de gerações. A minha geração, a geração dos meus alunos e a geração daquelas crianças. Hoje, quando eu vejo lá no Amai-vos, a minha live, 70% dos que assistem têm mais de 50 anos de idade. Isso não me angustia, não, me alegra, porque daqui a alguns anos a maioria da população brasileira vai ser de idosos, então estou falando para um público que a gente tem que cuidar. Né? E, ao falar para esse pessoal, não me angustia o número, apesar, é claro, a gente quer o Magis, né? Mas a gente não tem medo de trabalhar com minorias, não tem medo de arriscar. Aquele maluco ali, há 25 anos atrás, pensou em criar uma ONG digital. Maluquice. Estamos nós aqui hoje por causa dele, por causa dessa caminhada. Né? E quando eu ouço vocês falando, eu vejo a riqueza que tem aqui nessa roda. A riqueza humana que tem aqui. Está transbordando, está derramando aqui. Então, da gente correr esse risco. Né? E eu vou dar um exemplo pequenininho de como que correr riscos, às vezes, tem resultados muito além do que a gente tinha sonhado e imaginado. O ano que vem, a campanha da fraternidade retoma um tema de lá de 93, moradia. O tema vai ser moradia no ano que vem. Em 1993 foi moradia. E o lema da campanha era Onde Moras? E a gente tinha lá no Colégio Loyola, o trabalho da equipe de pastoral, no início do ano, era de motivar os professores para poder trabalhar aquele tema em algum momento, nas diversas disciplinas, com seus alunos. E numa reunião geral com os professores, eu me perguntei, depois perguntei para eles, se a gente fizer essa pergunta para os nossos alunos do Colégio Loyola de Belo Horizonte, classe média alta, onde moras, que resposta a gente vai ter? Moro na Cidade Jardim, moro no Belvedere, os bairros
da prateleira de cima de Belo Horizonte. Moro no sítio no final de semana, na fazenda do meu pai. Né? E se nós fizermos essa pergunta para os funcionários do colégio, o pessoal da limpeza, da manutenção, fizemos e constatamos o que era real. Mais da metade dos funcionários moravam de aluguel, gastavam mais da metade do salário pagando o aluguel. E havia um caso, dentre esses todos, dramático, de um funcionário que perdeu o barracão numa enchente e estava morando num acampamento daqueles de lona preta. Então, nós resolvemos fazer um projeto. No colégio tinha, naquela época, 300 funcionários, mais ou menos. Gente de todas as áreas da construção civil para construir uma casa. Nós temos o pessoal a gente tem, precisamos de material. Vamos trabalhar com os pais dos alunos. As festas juninas, as gincanas, tudo que tinha de atividade no colégio naquele ano foi voltado para conseguir material de construção. Resumo da ópera. De 93 a 2003, nós construímos ou reformamos 56 casas. Quando eu me aposentei em 2015, lá no Colégio Loyola, nenhum funcionário deixou de ter casa própria. Todos tinham casa própria naquela época. Tá? E até hoje a gente colhe frutos disso, porque isso foi dando resultado. O pessoal viu que aquilo funcionava. O mutirão, os funcionários iam para um feriado, um final de semana, iam para casa, vamos bater a laje da casa do fulano, vamos subir uma parede aqui e tal. A primeira regra, a pessoa tinha que ter um lote legalizado para poder construir a casa, tinha que ser legalizado para evitar problemas futuros. Os funcionários, 2 juntavam, compravam o lote para fazer a casa a meia. A casa, eles falavam a casa germinada, germinava 2 casas juntas ali. Coisas desse tipo. De um sonho de um louco. Né? De um sonho de um louco. Então, Deus usa muito a loucura da gente. Se você pegar a história das figuras que nós chamamos de santos e santas da igreja, está cheio de maluco. Está cheio de maluco. Né? Que a gente não se prive de viver essa maluquice, de amar num mundo que está tão marcado pelo desamor. Né? Que a gente possa ter esse sonho, essa loucura e transformar isso em gesto. E o gesto, com certeza, vai gerar vida, que é o que nós estamos vivendo aqui. Eu fico ouvindo as pessoas e pensando no milhão de possibilidades que vêm à tona. O autor, vou falar pelo Stephen Lenowitz, ele escreveu um livro que pouca gente leu, mas que é um livro muito interessante que se chama Como Nascem e Morrem as Democracias. E ele fazia uma análise da situação americana no mundo de hoje, né? Do presidente americano, e dizia: a estratégia que ele usa é de dividir e atacar individualmente. Enquanto forem atacados individualmente, as pessoas não podem reagir, porque tem que resolver o seu problema. Mas quando as pessoas se organizarem em conjunto, quando elas se articularem, será possível resistir aos desmandos dele. Cada um de nós aqui seguramente tem um mundo extremamente rico de experiências, né? Que não estão na vitrine, não é? E nem é para estarem lá. Por isso, a gente preserva esse espaço como um espaço de partilha. Então, nesse momento, eu acho que a oportunidade que a gente está tendo aqui é de ver que esses pequenos mundos estão cheios de vida e que essas vidas precisam de serem comunicadas. Então, a experiência que cada um de nós tem, não é? Hoje eu já vi aqui nas falas os olhares, os cruzamentos das vozes, não é? Se a gente disponibilizar esse pequeno mundo que a gente tem para abrir portas e encontrar o outro, nós vamos poder também, ainda silenciosamente, ainda modestamente, né, dar esse corpo que ele reclamava, né, que o Bernardo reclamava, um corpo, né, aos nossos trabalhos. É claro que a gente vai sustentar essas ações tanto quanto possível no nosso meio, mas se a gente puder fortalecer uns aos outros com as experiências,
né, com as visitas, com as trocas de experiência que a gente pode obter, a gente é capaz de criar uma rede não só de compreensão do mundo alheio, mas de ação para que esse mundo seja efetivamente melhor. Mesmo que a soma dos nossos mundinhos não seja gigantesca, no nosso círculo, esse quase círculo que a gente tem aqui, não é? A gente pode vislumbrar o fortalecimento dessas práticas amorosas, não é? Que às vezes são loucuras, né? Dizia lá São Paulo que ou era escândalo para os gregos ou loucura, né? Para os demais. Então, assim, eu acho que talvez nesse mundo a palavra mais enlouquecida seja essa, de amor mesmo, né? Seja no tom oriental, ocidental, africano, porque o que falta ao mundo é essa acolhida, esse acolhimento. Então, eu vejo assim com muita esperança, ouvindo vocês falarem, digo assim, nós somos poucos, não somos poderosos, mas a gente pode se articular para fortalecer o trabalho um do outro. Isso merece que a gente troque uns com os outros e se fortaleça. Acho que essa ideia de que a gente vá seguindo, fazendo o que está fazendo, mas troque essas portas, abra essas janelas e a gente se comunique mais. E que a gente possa apoiar um ao outro, sabendo efetivamente o que o outro está fazendo. E, quem sabe, a gente pode criar um corpo mais visível, né, dessa espiritualidade que a gente já partilha. Eu aterrizo todos os dias na sala de aula. É ali que meu pé bate no chão e eu sou atravessada por avalanches e avalanches de situações que não são só de aprendizagem, mas situações sociais, pessoais. Está ali o meu ouvinte lá diário, né? Porque todo dia é uma situação. E uma das últimas agora, dessa semana, que eu percebi que esse menino que levou esse tiro, eu trabalho na escola ao lado. Só que a violência não está só no entorno, né? A violência está entre eles, está no relacionar deles, até mesmo na sala de aula, no comportamento, nos gestos, na fala um com os outros. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E como mudar isso? Como mudar esse padrão? Isso está se tornando um padrão em todas as salas de aula. E eu não estou numa comunidade carente, sim, mas não é a mais carente do Rio de Janeiro, né? E aí corta para... essa semana eu li em 3 salas de aula uma crônica do Rubem Braga, que se chama As Enchentes da Minha Infância. E ele trazia nessa crônica, né, uma situação na infância dele em que tinha um rio que passava próximo e quando esse rio, a água subia, os vizinhos tinham que vir para a casa dele. E essa situação, por incrível que pareça, não era desconfortável para ele, pelo contrário. Era alegre, era feliz, porque ele estava junto dos outros. Eles ficavam até tarde conversando, eles brincavam, eles riam. E em 3 turmas eu li essa crônica e só um aluno conseguiu entender o que tinha nessa crônica. Era amor. A crônica não estava falando sobre uma enchente de um rio. Só, ela estava falando sobre amor, sobre o estar junto, sobre compartilhar uma experiência, sobre vivenciar aquilo junto. E só um aluno, em turmas de 40 alunos, conseguiu identificar. Professor, ele está falando sobre amor. Sobre amor. E aí, isso está na minha cabeça essa semana inteira. Como estabelecer com eles uma comunicação que não seja uma comunicação da violência, como trazer textos que comuniquem amor, uma comunicação afetuosa, que, é claro, eu tenho em sala de aula, mas que falta para eles em termos de vocabulário. E aí, enfim, estou fazendo uma reflexão aqui, compartilhando com vocês, porque
Assim, para mim isso aqui é um sonho. Quem dera que eu tivesse isso em sala de aula, sabe? Mas a realidade é outra, mas é isso, a gente está trabalhando para chegar lá. A gente tem que usar, né? Estou com você até, né? Usar o digital como ferramenta. Assim como utilizam para o mal, e a gente vê todo dia isso, né? Mas atrás dos algoritmos, gente, tem pessoas. A gente pode mudar isso e nós somos, cada um de nós somos responsáveis, sim, principalmente os que usam, né? De mudar isso, né? De pelo menos no nosso entorno, nas nossas bolhas, né? Conseguir alterar isso. Então, as mensagens que a gente produz, né? A comunicação que a gente faz, os vídeos que a gente faz, o que a gente compartilha, a gente é responsável por isso, né? Então, a gente consegue, sim, usar o digital, a comunicação digital para pescar. É como uma pescaria com muita paciência, com muita responsabilidade, né? Então, a gente precisa pescar e tangibilizar isso, e trazer as pessoas para o aterramento, né? Mas o digital tem que ser utilizado. Hoje não tem volta, né? O digital vai cada vez mais ampliando os seus braços, e a gente precisa aproveitar disso, né? Como todas essas cabeças aqui estão em prol do amor, a gente tem que utilizar essa ferramenta poderosíssima para o amor, né? É possível. A gente não pode não... Então, eu sei que tem pessoas que não são digitais, né? E a gente respeita isso, mas o mundo hoje é digital. E até um papo que a gente teve na última reunião, né? A gente tem aquele grupo ali nosso de trocas e tal, e eu até pontuei isso. Poxa, a gente tem ali quantas pessoas no nosso grupo de trocas? 60 pessoas, né? E a gente tem produzido um conteúdo bacana e não tem... Eu acredito que muito poucas pessoas do grupo estão curtindo, estão compartilhando. Então, ali, começando do pequeno, né? Ali no nosso pequeno grupo, se cada um compartilhar o que a gente está produzindo, né? As lives do Eduardo, a gente coloca tudo ali, né? E a gente quase não tem curtido. Então, assim, minha contribuição vamos começar pequenininho ali no nosso grupo, né? Manda para alguém por WhatsApp. Eu acredito que todo mundo tem o WhatsApp, é o mínimo a gente compartilhar e começar essa rede, né? Ampliar isso para poder chegar em mais pessoas e utilizar essa ferramenta para o bem, né? Esquecer, assim, tem pessoas que estão usando para o mal e a gente pode usar para o bem. É uma ferramenta nossa também. Eu vivo num mundo de correria, né? Todos nós vivemos num mundo de correria. E há 3 anos atrás, eu conheci o Tony. E eu não sabia que existia um mundo diferente desse mundo de correria, que é o Amai-vos. Porque no mundo que nós estamos vivendo, não há nada mais necessário nesse momento do que a cultura do amor. E eu não encontro essa cultura do amor no dia a dia. Não existe a cultura do amor coletivo. Quando muito, a gente vê a cultura do amor individual, de um para o outro. Mas de um para todos, ou de todos para um, a gente não encontra. E a angústia é exatamente a colocação que o Tales fez. Como a gente vai conseguir, nesse mundo que nós estamos vivendo, conseguir que esses nossos sonhos tenham um mínimo de realidade? Como nós vamos alcançar isso? Porque hoje, como o Tales bem disse, a gente não se comunica mais. As pessoas não conversam com profundidade. São pequenos nuances de tudo que se passa, né? O pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa extraordinária, ele não pode falar 15 minutos para outra pessoa numa rede social, porque ninguém vai ouvir. Foi o que você disse, né? Se o cara ouvir mais do que 2 minutos, já vai ser uma verdadeira conquista. E eu penso muito, quando você fala do pastor Henrique Vieira, eu penso muito na angústia que ele deve sentir dentro daquela Câmara Federal. Ele deve sofrer muito ali, Tales, porque ele é um homem do amor. E ali não há nenhum amor. O amor ali é 0. O cara não gosta nem dele mesmo naquela Câmara.
É difícil, não estou generalizando, mas é a grande maioria. Então, eu passo por isso também quando eu trabalho aqui na Câmara Municipal. É exatamente a mesma coisa. Então, eu vejo que o Rafael, com quem eu trabalho, também necessita, quando ele vai transmitir alguma coisa, falar pouco. Porque se ele começar a falar muito, se aprofundar num determinado tema, ninguém vai ouvir. E isso é para todos ali. E aí você assiste uma sessão da Câmara, aquele plenário, é angustiante. É angustiante. Porque quem vai para ali com o coração aberto sofre muito, porque não encontra reciprocidade. Então é muito difícil. O amai-vos, e eu falo em gratidão, porque o amai-vos conseguiu, nesses últimos 3 anos, me dar um irmão e me dar a esperança de que a gente ainda pode amar. Foi falado que vivemos num mundo caótico. Eu me permitiria dizer que é um mundo prenhe de ódio. O que produz hoje o caos é o ódio sistemático, obviamente a partir de políticos, muitos deles conhecidos, né? E no Brasil também. Ou seja, o que hoje está levando a esse sentimento de caos é o ódio generalizado, promovido, em particular, por políticos que transformaram o ódio na mensagem. A mensagem hoje é ódio. Tudo o conteúdo dele é irrelevante. O problema é promover ódio. E nesse sentido, que amai-vos, desculpa, Tony, mudou de lugar historicamente. O que era um projeto pessoal, com pessoas que te acompanharam, era bonito, etc. Hoje tem um papel totalmente diferente, dado pela história. Saberemos, estaremos à altura, nada fácil, né? Eu não me ilusiono tanto essa altura do campeonato, mas que hoje o que se trata é de enfrentar o ódio. E nesse sentido, o segundo ponto que eu gostaria de colocar, que é um sentimento pessoal, não é nada que deva ser aceito pelo grupo, que foi falado pelo companheiro, que eu acho, para mim, sintetizou o que eu sinto. Eu não sou uma pessoa religiosa, pelo menos não certamente no sentido de que a maioria de vocês são, né? Numa prática associada a uma religião, a crença em Deus, não é parte do meu universo pessoal. Mas se é parte do meu universo pessoal, e algo que eu aprendi em casa, felizmente, é o que você disse. Amor é cuidar do outro. E nesse sentido que corpo e mente e espírito, o que for. Mas amor ou é cuidados, ou, com todo respeito, não sei o que é. Ou seja, se trata de cuidar, de começar a pensar na nossa responsabilidade pelo outro, porque o amor, a gente sabe, e o que às vezes me preocupa, é uma palavra banalizada. Vai ouvir música sertaneja e ver o que eles falam, o que seja amor. E não, então, se trata de ter uma mensagem clara. E para mim a mensagem é: amor é cuidar, né? Amor, em primeiro lugar, é não odiar. É respeito, é convivência, é construir juntos. É nisso que eu acho que é importante que amai-vos no possível se concentre em mensagens práticas, o que foi falado por Eliane, a prática do amor, né? Independentemente de qualquer crença, cada um traz a sua, mas no concreto, na convivência, é não passar mensagens de ódio, não ofender, proteger, e o resultado é o bem. Se a gente cuida, o resultado é fazer o bem.
né? Mas eu enfatizo muito cuidados, né? Cuidar do outro. Isso é, pelo menos, o amor que a Amaivos promove. Outros vão promover visões mais românticas. Tudo bem. A nossa é cuidados e nunca aceitar mensagens de ódio. Eu falei no início que meu marido negro, 4 filhos negros, e há pouco tempo eu conversava com a minha filha que hoje eu entendo melhor a questão do racismo do que eu entendia quando a gente fazia aquelas passeatas todas na Avenida Rio Branco, né? Eu tô com 79, meu mais velho já faz 50, quer dizer, já tem pelo menos 50 anos que eu estou na militância da questão racial. E eu falava que hoje eu entendo melhor o que é o racismo. Porque racismo, etc, 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 a meu ver, são questões de fundo ideológico. Que é claro que aí tem uma discussão para falar isso, né? Mas não vou falar, não vou fazer isso. Vocês, inclusive, entendem bem. É a questão de fundo ideológico. E o Carlos Moore, que é um pensador cubano, negro, muito incrível da questão racial, ele fala, diferente do que é colocado por aí, ele fala que o racismo não é estrutural, o racismo é sistêmico. E por que hoje eu entendo melhor a questão racial? Porque a questão da discriminação é quem me olha, e Semog sabe isso melhor do que eu, vocês sabem isso melhor do que eu, é quem me olha, né? Quando olha aquela pessoa negra, a gente já sabe que ela não tem escolaridade, né? Hoje, eu sempre tive cabelo branco, eu tenho cabelo branco desde 20 anos de idade, mas eu tinha cabelo branco com 30, com 40. Hoje eu estou com cara de senhora. E hoje tem um olho que me olha. Por isso eu entendo melhor a questão racial hoje, porque hoje eu vejo o olho que me olha. A senhorinha, se ela fala que tem filho, ninguém pensa que ela transou para ter filho. Desculpa, mas é isso. Ninguém pensa que ela transou para ter filho. Se falar em computador, se a velhinha falar em cibernética, Você? Que falou o quê? Tu escutou o que ela falou? Ela falou em cibernética. É o olho que me olha. Então, eu sou muito chamada para fazer falas em grupos de questão racial por conta da minha coisa branca e de eu ser militante, enfim. Né? Como é que é isso, né, do branco que é negro na ação? Né? E eu recuperei, agora há pouco tempo, uma campanha que a gente teve há mais de 10 anos atrás, que é Onde Você Guarda o Seu Racismo. Então, a minha questão, e aí eu falo sempre isso nas minhas palestras, a minha questão de poder me relacionar bem com o negro, porque eu sou branca, afinal de contas, quer dizer, branca brasileira, né? Nos Estados Unidos eu não sou branca nada, né? Mas na hora que eu vou me relacionar com uma pessoa negra, porque eu não posso dizer que eu não sou racista. Eu tenho que continuar dizendo que o racismo é sistêmico e está em mim também, porque uma hora eu posso resvalar. Porque a coisa da ideologia é exatamente isso, é que ela fica impregnada ali em você e não deixa você sair. Tem que fazer um esforço muito grande. Eu não posso dizer que eu não sou racista. E aí, o que eu faço? Qual é a minha atitude? Diante de uma pessoa negra, eu chego num bar para pedir um café, diante dessa pessoa negra, eu falo comigo, presta atenção, hein? Onde é que você guarda o seu racismo, hein? Como é que você vai agir agora? E acho que a questão do amor seria exatamente isso. Na medida em que a gente está desamado por tudo, né? Pela propaganda, em casa, as nossas crianças, a comunidade, não é que os pais não amem, mas é que não tem nem tempo. Né? Não tem nem tempo. Então, na hora da gente se dirigir, nós brancos, né? Na hora de dirigirmos a um outro branco, né? A gente chegar, não conheço ainda e tal, não é meu amigo ainda, então presta atenção, hein? Onde é que você guarda o seu amor? Presta atenção, onde é que você guarda o seu amor? Por quê? Se eu não prestar atenção, eu vou botar todos os meus ódios. Esse vendedor não está com nada, ele não sabe de nada, sabe? É mal pago e não quer, tem que me atender. Aí começa o bate-boca. Né? Então, onde é que eu guardo o meu amor? Para quem é que eu guardo o meu amor? E onde é que você guarda o seu racismo? Obrigado. Eu queria falar sobre a questão da espiritualidade entre os jovens, porque é uma coisa que eu convivo muito
no meu meio e eu tenho percebido o medo que os jovens têm da espiritualidade. Eu pensei em trazer 3 situações que eu vivi para demonstrar mais ou menos que esse medo, de que forma que ele é criado, né, no subconsciente dos jovens, assim. Eu tenho um amigo que ele é homossexual e aí ele estava passando por problemas psicológicos sérios e um dia ele se automutilou gravemente. E a reação que a mãe dele teve diante disso foi pegar ele pelo braço e levar ele para o centro espírita, porque ele estava precisando de um passe ou algo assim. Esse menino estava precisando ir ao médico, estava precisando ir ao psiquiatra, estava precisando também de apoio espiritual, né? Mas entender que, às vezes, não era a vontade desse menino estar indo para um centro espírita tratar uma questão que era emocional, nesse caso. E um outro amigo meu, também homossexual, uma vez o pai dele foi se consultar com uma cigana e a cigana disse para ele que ele poderia ficar tranquilo porque ela estava vendo nas cartas que o filho dele ia encontrar uma mulher, ia se casar com uma mulher no futuro. Ele está há anos namorando um homem, um rapaz, e o pai dele hoje em dia tem plena convicção de que a atual relação dele não vai dar certo e que ele vai se casar com uma mulher no futuro, porque a cigana falou. E isso distancia muito os jovens da espiritualidade, que eu acho que é um caminho que pode ser muito importante também para jovens que têm algum problema emocional, eles se encontrarem em alguma religião, em alguma espiritualidade, ou não também, que abrace eles e quebre essa ideia de que eles vão chegar lá e é isso que eles vão receber. Sabe? E aí eu trouxe esses 2 exemplos especificamente porque eles estão fora, digamos assim, do padrão que é a gente falar da igreja evangélica como sendo uma igreja que tem essa questão de ter preconceitos com homossexuais e tal. Isso não acontece somente na igreja evangélica, isso acontece nas outras religiões também. Uma última situação que eu queria falar é que quando eu era jovem, eu tinha 14 anos, uma amiga minha cometeu suicídio. Ela também tinha 14 anos. E, na época, eu era muito nova, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Na minha cabeça, aquilo não fazia sentido nenhum. Ela estava do meu lado e no dia seguinte, a coordenadora deu a notícia de que ela tinha tirado a própria vida. Eu estava com ela no dia anterior. Eu, com 14 anos, tive muita dificuldade para entender isso. Eu estudava numa escola católica e, naturalmente, o primeiro passo que eu tomei foi: vou na missa, vou na igreja, tentar entender o que está acontecendo. E aí eu lembro perfeitamente que o padre, ele falou que Deus tinha chamado ela de volta e que ela já tinha cumprido a missão dela na Terra. E aquilo me impactou muito negativamente, porque eu, com 14 anos, não entendia como a minha amiga de 14 anos tinha cumprido a missão dela na Terra, com tantos sonhos que ela ainda tinha, com tantas coisas que ela compartilhava que ela queria fazer, e o padre me falar que ela tinha cumprido a missão dela na Terra e Deus tinha chamado ela de volta. E foi a partir daí que eu me afastei da Igreja Católica. Parei de frequentar, eu fazia crisma, eu saí da crisma, e até então, hoje, eu não tenho nenhuma religião. E eu acho que isso não acontece só comigo, isso acontece com muitos jovens, e é algo que, através da Maivos, como a gente tem essa questão de trazer um contato interreligioso e também com pessoas que não têm religião, eu acho que isso é algo que a gente poderia olhar carinhosamente, assim, para esses jovens que talvez estejam procurando um apoio espiritual e tenham medo desse apoio. Eu primeiro queria agradecer imensamente esse encontro, mais uma vez, de Amaivos, porque é um encontro que me mobiliza. Eu tenho, num dos meus livros, está escrito lá que se eu abandonar algumas das minhas utopias, não vou chegar a lugar nenhum. E Amaivos é uma utopia, e as lições que eu tive hoje, o aprendizado que eu tive hoje, se transformaram em outras utopias, junto com as angústias renovadas, absolutamente renovadas. E eu não posso chamar de desafios, porque desafio eu estou a vida inteira. É com os fazeres que nos foram apresentados. Eu acho que a gente pode depois pensar em formas de sistematizar todo esse saber que foi exposto aqui e tentar colocar nessa direção que você propôs com esse encontro, né? Qual é o salto que a gente, e como se torna tangível
a presença de amaivos dentro de uma cultura absoluta, não tenha nenhuma dúvida, estamos dentro de uma cultura de ódio e de indiferença, né? Então, hoje eu vinha para cá com a Marisa e ela pegou o meu celular para pegar o endereço daqui e viu que tem mais ou menos umas 200 mensagens que eu não abri. Porque se eu abrir, eu não trabalho. Não trabalho. Aí eu fico preocupado com o seguinte, se eu não trabalhar, eu não ganho, mas, por outro lado, essa tem sido a única forma que eu tenho falado com as pessoas, inclusive com os meus filhos. Isso é um absurdo. Eu preciso de gente, eu preciso ter esse contato para eu me renovar, para eu conseguir mudar as coisas que eu discordo. Então, eu acho que, numa proposta dessa, de amaivos, a gente tem que ir para a rua mesmo, Tony. Não tem jeito. Independente dos algoritmos, né? A gente vive hoje aqui absolutamente um Ubuntu, que é um conceito que o Nelson Mandela usava, e o bispo Desmond Tutu usava, né? Que eu cuido de você, você cuida de mim, nós nos cuidamos. Isso para mim, hoje, foi isso aqui. Mas o Ubuntu também, companheiro, é um sistema... O troço é tão bom, um cuidar do outro, e de graça, que é um sistema operacional da Linux, que é uma proposta de gratuidade que todo mundo cuida desse sistema. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. Renovamos, eu acho que os nossos votos de luta por um mundo melhor e estamos aí, vamos em frente. Muitos começaram comigo do zero, muitos estão chegando e são super bem-vindos. Como o Bernardo falou, acho que a gente vive uma guerra espiritual e cultural, né? Cultura do ódio, cultura do amor, né? Tem um livro, Bernardo, que eu estou devorando já nos últimos tempos. É um livrinho simples, mas de origem judaica, que é o Cabala, né? Do Berg. E ele fala que o mundo está dividido entre os desgraçados e os abençoados. Os desgraçados é a galera exatamente que só pensa em guerra, em dinheiro, em poder, né? É muito fácil você você olhar para a pessoa e dizer, você é desgraçado mesmo, entendeu? E os abençoados, que são pessoas que lutam pelo que a gente luta, né? Diálogo, compreensão, cuidado, meio ambiente, né? Humanismo, quer dizer, tudo que a gente, de alguma forma, faz no nosso quadradinho, né? Então, eu queria agradecer muito vocês. Foi uma reunião muito rica, a gente tem um material farto aqui. A gente vai fazer uma reunião, nós, conselho, dar uma olhadinha nesse material e fazer propostas concretas, né? Teve uns depoimentos muito ricos aqui. Eu acho que tem algumas saídas. Eu não falei nada do Centro Cultural nosso lá, por exemplo, que é um espaço aqui no Rio de Janeiro que a gente quer exatamente tangibilizar, fazer ali experiências do Amaivos. Vão estar rico, pobre, preto, branco, judeu, muçulmano, ateu, todo mundo junto, falando de cultura do amor. Então, vai ter cultura, né? Reciclagem, música, teatro e tal, e um momento de espiritualidade. Eu acho que dá para fazer ali vários balões de ensaio. E aí, Semog, outra coisa que eu estou pensando também nessa linha que o Bernardo comentou, é a gente ter projetos itinerantes, sabe? Então, assim, pensar numa forma da gente ir para a sua escola, ir para a sua... para falar dessa cultura do amor. Pode ser um grupo de teatro que faça uma interpretação do que a gente acredita, entendeu? Diálogo intercrença, diversidade cultural, da importância do amor no mundo, né? Então, tentar quebrar essa garotada com coisas concretas. E, estamos aqui falando de temas que, para vocês, podem ser preconceito, né? Eu moro num lugar que é meio roça, mas, assim, os gays têm vergonha de sair na rua, porque eles têm medo de ser apedrejados, de ser violentados de alguma forma. Tem preconceito de todos os tipos, entendeu? E, ao mesmo tempo, está aqui no Rio, é aqui do lado. Enfim, então, acho que a gente tem que pensar as formas, né? Eu acho que a essência está aqui, o conteúdo está aqui, a causa está aqui, agora é como, de uma forma inteligente, a gente chegar, né, na praça pública, nas escolas, nas universidades, levando a nossa mensagem. Pode é aquela coisa do beija-flor, a gente talvez não apague o incêndio, mas a gente está contribuindo com o nosso pedacinho. Então, mais uma vez, obrigado para vocês por tudo, tá? E estamos juntos. Valeu, obrigado. Thank you.